período de efervescência, de muitas ideias novas na Brasiliense. O Caio era uma pessoa extremamente inquieta, ele tinha um espírito jovem, queria se manter jovem sempre. A ideia que ele teve dos primeiros passos de falar com o público jovem que estava indo para as ruas para protestar contra a ditadura, contra o regime militar, e a formação do Leia Livros com uma equipe de jornalistas jovens lá, criou um ambiente muito fértil. Eu tive a sorte de ter pedido emprego nessa época, de precisar do estágio, e do Caio ser um cara meio desprendido, ter ido com a minha cara, ter gostado de mim e resolvido me colocar nessa posição. Se eu fiz tudo que fiz, foi pensando em fazer você feliz. Eu dei o pulo que dei e nem podia dar, mas você não quis só porque você sabe tudo que quer, ou é porque não sabe. Antes do Luiz, o Caio já era um grande cara. Quer dizer, o Caio tem uma história, a história da Brasiliense é uma história riquíssima, né? Antes dos anos 80. Um dos sócios da Brasiliense foi Monteiro Lobato, toda a obra de Monteiro Lobato foi publicada pela Brasiliense. Então, já vem com ele a história do pai dele, que era um grande escritor, um visionário. A Brasiliense, no final dos anos 70, ela estava em situação pré-falimentar. O Caio tinha herdado a Brasiliense com o pai dele, do Caio Prado Júnior. A Brasiliense era uma editora que publicava muito pouco, ela publicava mais livros para se vender de porta em porta, coleções, mas ele correu atrás e conseguiu virar o jogo, de tal maneira que em 78, 79 a Brasiliense estava pré-falimentar, em 84, 85 ela era a maior editora do país. Certamente a mais badalada, certamente a mais cultuada. No começo da Primeiros Passos a gente achou que os intelectuais não aceitariam fazer obras de divulgação. E eu falei para ele, não vai dar certo. Naquela época havia um preconceito contra obras de divulgação. E então eu falei, eu acho que é melhor a gente escrever, conseguir um grupo jovem. Com o sucesso do Primeiros Passos, os grandes intelectuais perceberam a importância de fazer divulgação científica e começaram a aceitar ou até se voluntarizar a escrever. Foi quando ele começou com essas coleções pequenas, mais baratas, que era um negócio que pegava muito bem para os jovens. Tinha outra coleção, Qualé, chamava Qualé, além do Encanto Radical. Quer dizer, pegar o pessoal ali pelo preço mais barato, pelo livro de bolso. O Brasil, até a Brasiliense, ele não tinha uma tradição de pockets, como eu falei agora há pouco. O pocket era o livro barato, o livro de subliteratura vendido em banca de jornal. E o pocket surgiu logo depois da crise de 29, nos Estados Unidos, né? Justamente para manter ou tentar resgatar esse leitor, que não pode pagar muito por livro, mas quer ler. Então eu vou fazer o pocket, vai ser mais barato. Mas o Brasil não tinha essa tradição. Então o Caio ousou e ousou bem. Can't judge apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. A ideia do Primeiros Passos, que foi, vamos dizer, a grande mudança da Brasiliense, foi uma ideia do Caio Graco, um pouco a partir do que ele estava vendo. Ele teve essa ideia numa SBPC. As SBPCs, as reuniões da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foram extremamente politizadas. Caio teve essa sensação vendo esse público que estava indo para lá. Aí juntou isso com uma ideia de um colega dele, o Carlos Knapp. Ele vivia na Espanha, era um ex-publicitário e mandou para o Caio uma coleção
que se chamava Biblioteca de Iniciação Política. Tinha que é o capitalismo, que é o socialismo. E o Caio contratou aquela coleção, ele não teve tempo de analisar em detalhe, enfim, e deixou isso ao meu encargo. Falou, tá aí um primeiro trabalho editorial, que seria adaptar aquilo para o Brasil. Mas aquela coleção não era adaptável para o Brasil, ela era completamente espanhola. Então, no momento em que eu fui ler, o Caio estava de férias na Europa, eu mandei sustar o pagamento no Banco Central do adiantamento dos direitos autorais e falei, bom, vai ser o meu primeiro e último trabalho como editor. E deixei um relatório escrito à mão para o Caio e me chamou um dia depois, ou umas horas depois. Eu achei que estava tudo ali, ou eu virava editor, ou o meu estágio se encerrava. Eu tinha chegado de Londres, eu tinha ficado um ano em Londres em 1981, cheguei aqui no começo de 82, e estava acontecendo um monte de coisa aqui no Brasil, de um movimento punk e tal. E aí, da Brasiliense, me chamaram, o Luiz Schwartz, para escrever um livro para a coleção Primeiros Passos. Aí, na Galeria do Rock, tinha a Meire, que era namorada do Calegari dos Inocentes, ela falou, por que você não escreve o que é punk? Eu falei, o que é punk? Até hoje não saiu o que é rock, né? Mas aí eu fui, eles toparam, então foi o primeiro livro que eu escrevi. Tinha parado de ser jornalista por causa de tempo, porque eu comecei a tocar com o Itamar Assunção, mandar isca de polícia, não sei o quê. E passou um tempo do Itamar, acho que 83 para 84, eu saí. E estava procurando emprego. Aí vi no jornal, tinha a Brasiliense precisava de tradutores para a linha moderna dela, a linha literatura contemporânea e tal. E não pedia currículo, pedia autobiografia. E eu sempre fui bom em falar bobagem, então eu fiz uma autobiografia super gozada, blá, tal. Aí o Luiz Schwartz pegou e telefonou para mim, não esperou correio. Ele telefonou, pô, vem cá, não sei o quê. Aí eu morava em Pinheiros, a Brasiliense era na General Jardim, aqui no centro. Eu peguei um ônibus e vim aí, então. Aí ele já me deu um trecho de um livro do Bukowski, para dar uma olhada, porque eu falei, ótimo, ele já me deu o livro, eu comecei a traduzir, foi assim. E na autobiografia ele viu, pô, você tocou com o Itamar estava na época, né, moda na época, assim, então, eram os grandes baratos, o Itamar, o Marcelo Paiva, eram as coisas mais legais que tinha. Foi uma fase de renascimento cultural no Brasil, depois dos anos de chumbo, ou no final dos anos de chumbo e tal. Foi o começo de uma certa efervescência, né? E eles se sabiam componentes dessa formação, né? Junto com todo o caldo cultural, os autores, os poetas, enfim, todas essas pessoas e tal. Obviamente que eles sabiam exatamente o papel transformador que eles estavam tendo naquele momento. Até então, tinha uma coisa um pouco solene no trato com o livro. Ou era uma literatura infanto-juvenil, jovens de todo mundo unidos, uma coisa antiga, e com um ar assim meio de nacionalismo getulista, né? Ou era muito cabeção. E esse nicho, essa coisa mais direta, essa literatura que falava mais de questões existenciais, com menos mediação literária. Imagina, 84 que sai On the Road aqui, já era um livro do final da década de 50, quer dizer, tinha atravessado toda a década de 60 e sempre com leitores pelo mundo, daqui sai nos anos 80. Não só isso, como as outras coisas que também não eram publicadas. O William Burroughs não era publicado, o Allen Ginsberg, toda essa gente, esses autores, eles não eram publicados aqui. A gente conhecia eles mais de ouvir falar ou de ler no original, ou nas traduções portuguesas, de Portugal. É que não tinha nada acontecendo. Então, por exemplo, editora brasiliense, teatro, lira paulistana, música, vanguarda paulistana. Então, se acabava se encontrando, entendeu? Não tinha tanta coisa acontecendo. As coisas que estavam acontecendo eram os mesmos jornalistas que cobriam tudo, entendeu? Eram os mesmos caras que iam assistir tudo. O Brasiliense, na época, foi um centro, foi um polo, né? um foco cultural.
Porque ninguém conhecia beatniks, ninguém conhecia, sabe, Timothy Leary, ninguém conhecia essas coisas. Então, eles tinham várias coleções que aproximavam o público jovem à literatura contemporânea, os alternativos de fora. Era demais a Brasiliense, assim, era o máximo. Era um frisson, tanto a cantadas literárias, circo de letras, primeiros voos, tudo a história, primeiros passos, Encanto Radical tinha um projeto lindo. Era um auê, era um assunto, as pessoas ficavam esperando. E a gente tinha também o house organ, uma coisa que eu cuidava, e eu me lembro que eu gostava muito de fazer os horóscopos, mas evidentemente que eram horóscopos assim, você, Sagitário, tá na hora de ler Morangos Mofados. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso é o que pode lançar mundos no mundo. O Caio era um cara que gostava muito de viver, tinha muito prazer na vida, era uma pessoa muito alegre. Uma pessoa rica, que tinha tudo que eu não tinha, por exemplo, ele podia ter uma ótima moto, eu não tinha nem um Fusca. Ele era muito simpático, bonitão. Um cara alto, né, de cabelo grisalho, aquela carona de playboy e tal, um cara muito desembaraçado. Ele curtia os prazeres, como andar de moto, como esquiar. Tinha essa mistura de contracultura com um bom vivant, com playboy, vamos dizer, no passado de playboy, de filho de um aristocrata, numa relação possivelmente difícil, um pai muito rígido, né, e uma figura muito forte. Então, ele era um ser complexo, mas de convivência fácil. Ouvia muito as pessoas mais jovens com interesse, não era uma coisa meio paternal. O cara tinha uma presença na hora que ele entrava num recinto, assim, ele mais ou menos que dominava o pedaço, era um cara muito interessante. Agora que tem uma história maluca, que todo mundo era jovem, né? Então a gente andava na noite, eu andava na noite. E um dia eu cheguei num lugar, eu estava traduzindo 13 do Pistão, assim. Em inglês ele chama horse's neck, né? Pescoço de cavalo. Eu cheguei num lugar, no balcão, tinha uma pinga de Piracicaba chamada Horse's Neck, então, o mesmo nome. E uma pinga, com um título em inglês, que era para exportação. Então. Aí eu comprei e tal, no dia seguinte fui lá direto para o Brasiliense. Então. Aí eu falei, Caio, olha que loucura, eu vi essa pinga mesmo. Ele, pô, fecha essa porta aí, a gente fechou a porta e bebeu uma garrafa inteira. Não? Eu e ele escolhemos o nome nesse dia e escolhemos a capa. Caio muito porra louca, muito cara que chegava de moto na Brasiliense, botava a moto dentro do elevador e subia. Levava a moto pro escritório. Ele era um pouco o sexo, drogas e rock and roll, mas ao mesmo tempo um empresário sério. Não tinha ele não, digamos, fazia assim muito uma análise de mercado ou do que seria legal, ou do que ia dar certo, do que não ia dar certo, ou o que era o momento, ou o que não era o momento. Era mais uma coisa da cabeça dele, né? É difícil de entender o Caio de uma maneira sem qualificá-lo, entendeu? Ele não era só uma coisa. E ele foi responsável nessa época não só por essa coisa, né, da parte gráfica, né? Ele foi responsável por um certo agito cultural. Muito ativo, muito participativo, e eram sempre jovens e gente... enfim, naquela época o país era de esquerda, o país era oposição, né, ao regime vigente e tal. O próprio Caio sempre foi muito combativo, né? Aquela coisa da camiseta amarela, aquilo foi inventado no Pirandello, que era um restaurante, um bar onde íamos todos e tal. O Caio inventou essa história da camiseta amarela lá no Pirandello de madrugada, para você ter uma ideia do grau de atividade do Caio na época, o grau de militância. Pátria amada, é pra você esta canção desesperada, canção de desilusão. Não há mais nada entre eu e você. Eu fui traído e não fiz por merecer. A ideia de relançar a Geração Beat, eu acho que foi do Caio, e a ideia de juntar os policiais no ar na coleção
beat foi minha. Então, de certa maneira, eu acho que eu agregava a Brasiliense, fechando um pouquinho as ideias, que o Caio tinha ideias muito ousadas. O Luiz é goleiro, né? Um cara ali que, né, ele quer ver se vai dar certo, né, se a coisa vai vender, se vai emplacar, se é assim mesmo, né, se o caminho é esse mesmo, tal. Não, e o Caio era um porra louca, parecia o da Maravilha. Né, aquele centroavante, sei lá, fica dando trombada na área, vamos ver o que acontece, pau, e uma hora emplaca. Ele foi o grande editor que o Caio precisava. Porque o Caio, claro, pensava coleções, o Caio bolava as coisas, o Caio tinha uma visão empresarial interessante, mas o Luiz foi o grande esteio dele. Sabe, o Luiz que descobriu autores, o Luiz que apostou em autores jovens, autores novos, autores de fora, em novas coleções. O Luiz foi a alma da Brasiliense durante muito tempo. Então eu acho que eu, de certa maneira, funcionei um pouco como a pessoa que pegava aquelas ideias geniais do Caio e dava um acabamento necessário para que aquela ideia ficasse redonda, né? Eu acho que essa dupla funcionava um pouco assim. Eu acho que eu nunca vou ter uma experiência como eu tive. Os jornalistas dos cadernos de cultura vinham atrás, né, exatamente que os caras tinham criado esse papel para eles, né, de agitadores culturais, né, de figuras, né, de figuras importantes no cenário cultural. Então eu dou, né, a entrevista com o autor, eu dou uma entrevista para você, tal, mas eu quero uma página inteira. Né? Ou quero a primeira página do caderno de cultura para esse livro que eu estou lançando. Eu falo, eu coloco você em contato com o autor, mas... Né, então você conseguiu criar um poder de barganha das editoras com os cadernos de cultura, que isso foi extremamente importante também para esse movimento todo. O Luiz Schwartz também fazia isso. Ele te encaminhava para você fazer uma revisão na Veja, né? Que eu tinha acabado de chegar, eu nunca tinha sido desenhista ou coisa, né? De repente você fica sendo, né? Você lê o livro e fala o que você achou dele. Então. O João Batista tem uma tese interessante, não sei se ele chegou a falar isso aí, mas vou entregar de qualquer maneira, que o barato do Luiz com o jornalista é o seguinte, né? Que todo jornalista sonha que um dia ele vai virar escritor. Né? Então o barato do Luiz com os caras era, né, sei lá, né, criar a ideia de que o cara algum dia ele ia editar um livro. O Caio, ele brincava, falou, capa de livro tem que ser igual a outdoor, tem que ser a caixinha de chiclete, tem que chamar a atenção, sabe? Você tem que olhar o livro de longe e já se destacando. Tinha esse desejo de inovar, né? Então mesmo coisas que não eram padrão de capa na época, você fala assim, não, vamos experimentar. Os livros da Brasiliense se destacavam, eles pulavam no meio da livraria, porque eram todas as capas opacas ou capas de gosto duvidoso, ou de num semitom com o mesmo formato, do igualzinho, de repente você via no display um livro coloridésimo, sabe? Capa azulona, amarelona, vermelha, tudo misturado. Com desenhos psicodélicos, desenhos fortes, formatos diferentes. Os protagonistas de cada livro eram completamente diferentes. Você tinha Santa Terezinha num e você tinha Jimi Hendrix no outro. Então era interessante você jogar com essas imagens, levando em conta o tipo de vida dessas pessoas. Então um era mais comportado, outro menos, mas os livros tinham que se parecer entre si. Você, chegando à livraria, deveria saber que aquele livro fazia parte daquela coleção. E não, aquele livro não interessava ao meu pai, ou aos pais dos meus amigos, não chamava a atenção deles. A grande sacada dos editores, especialmente do Luiz e tal, é saber qual capista pode fazer determinado tema. Não que isso seja burocrático, que fala assim, fulano vai fazer a série e tal. Mas pelo tema do livro e pelo perfil do capista, o Luiz sempre tentou adequar. Fico louco, faço cara de mal, falo o que me vem na cabeça. Não digo que com tudo isso fique legal. Espero que você não se esqueça. Espero ver você curtindo o reggae deste rock comigo.
principalmente por conta do Leia Livros e por conta dessas ideias que vão surgindo e tal, ela vira um ponto em que os intelectuais passam a frequentar. Ela vira um celeiro de ideias editoriais muito boas, porque os intelectuais vão lá tomar um café, entregar a resenha para o Leia, discutir, ou receber um convite para escrever uma outra coisa. A livraria brasileira era muito legal, tinha sempre uma coisa aos sábados, na Barão de Itapetininga. Os lançamentos eram badalados, era um point, as pessoas iam. Talvez como hoje muita gente vai à Mercearia São Paulo. Então a Brasiliense funcionava um pouquinho com esse papel. Se a gente for para pensar, Caio Fernando Abreu não era nenhum neófito. O Caio é da geração dos novíssimos de meados dos anos 70, quando lançou o livro Histórias de Novo Tempo, pela Codecri. Então quando ele lança Morando dos Mofados, puxa, descobriram o Caio. Não, o Caio já existia. Paulo Leminski e Alice Ruiz, a mesma coisa. Ana Cristina César, né, com Até os Pés, geração mimeógrafa, anos 70. Reinaldo Moraes, já tinha um caminhozinho. Bivar, Piva. O que acontece? Eu junto, dou uma roupagem nova e aproveito o momento. Era o máximo, assim, sabe? Era o que tinha de interessante estava lá. Leminski tinha sido descoberto um pouco pelos Concretos e pelo Caetano Veloso, que tinha musicado algumas letras, alguns poemas do Leminski. Mas ele, de certa maneira, passa a ser um autor conhecido com as Cantadas Literárias. E depois com a Circo de Letras, para a qual ele vai escrever um romance sob encomenda. Fazia poesia, e a poesia que fazia não é essa que nos faz alma vazia. Fazia poesia e a maioria saía, tal a poesia que fazia. Fazia poesia, e cada tábua que caía doía no coração. Eu acho que a poesia, ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que você querer, por exemplo, que um gol do Zico tenha uma razão de ser, tenha um porquê, além da alegria da multidão. Eu lembro que logo que eu entrei lá, acho que antes de eu pegar a tradução, eu fui devolver o que eu estava lendo. Então, aí ele me convidou para sair, para almoçar com o Paulo Leminski, os caras assim, então. Aí, sabe, aquela senta assim na mesa, o Paulo Leminski, aí Chagas, tudo bem? Pô, tá legal, Paulão. Ele, pô, mas você conhece o Leminski? Eu falei, pô, eu tocava com o Tamar, meu, sabe? É minha turma. Aí logo eu peguei o livro, né? Me deram o livro, assim. Você não pode deixar de falar de John Fante, no Livros, né, como Perro de Opó, que foi um marco, né, nos anos 80, no começo dos anos 80, Mulheres e Cartas na Rua, do Bukowski, ter traduzido o Bukowski já foi importantíssimo. Né? E claro, Marcelo Super Paiva, Feliz Ano Velho. E eles tiveram o rabo de ter o Marcelo Paiva, né? Que foi uma explosão absurda. Era um Paulo Coelho da época, no sentido de vendagem, porque não parava de ter edições. Certamente o maior sucesso editorial do Brasil nos anos 80. Encomendar um livro para o Marcelo Rubens Paiva foi ideia do Caio. Também só poderia ser do Caio porque eu não conhecia o Marcelo, e o Caio conhecia e vivenciou muito o acidente que o Marcelo tinha tido. E consegue entender que o Marcelo vai ser um porta-voz de uma geração. Eu ganhei quase de graça uma carreira maravilhosa que foi a de escritor. De graça por quê? Porque quem me encomendou o livro foi um editor, foi o dono da editora. Então aquilo que o escritor mais pena, que é o conseguir uma editora, para mim caiu no meu colo, assim, de graça, sem eu fazer nenhum tipo de trabalho. O editor, que era amigo da minha família, Caio Graco, dono da editora mais bacana da época, que era a Brasiliense, que publicava livros de novos autores. Ele foi me visitar um dia em casa e falou para mim, escreve um livro, entendeu? Eu comecei a escrever, 100 páginas depois eu enviei para ele. Ele adorou e falou, olha, acho que te dou mais 6 meses para você terminar e o livro vai se chamar Feliz no Velho. Então ele me deu de graça também o título do livro, né? Algo que não é o comum.
né? Não é a regra na carreira de um escritor, né? O Caio tinha essa coisa de sacar uma ideia, tipo Amarelo para as Diretas, ou a coleção Primeiros Passos, e que primeiro tem o típico DNA das ideias geniais, que as outras pessoas não conseguem entender, e depois elas colam. Pela primeira vez no Brasil, jovem escrevia para jovem. Sabe? Jovem falava a mesma língua. Não era uma coisa idiotizada, aquela coisa infanto-juvenil. Não, era jovem ou o pós-adolescente, ou um pouco mais do pós-adolescente, mas a linguagem que se queria ler. Foi a contribuição do Caio para a história do livro no Brasil. Só depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria... Comecei a ter conflitos com o Caio e nós éramos muito amigos. Ele tinha uma concepção de continuar seguindo esse público, vamos dizer, ele gostava do público de 16 a 22 anos, e eu, vamos dizer, estava querendo ser fiel àquele público que já não tinha mais 16 ou 22, mas que tinha 23 ou até 28 ou 30 e tal. O Luiz foi cria do Caio, mas chegou uma hora ele estava pronto para bater asa sozinho. Ele queria retomar a editora completamente nas mãos dele e eu não queria... isso ficou a editora já estava muito, do ponto de vista da operação dela, estava muito na minha mão. A editora era do Caio, e eu entrei numa ego trip por causa do sucesso, tal, muito jovem, a imprensa me descobriu, aí ficou meio que sustentável. No momento que eu falei, ele quis mudar a configuração, gostaria que eu permanecesse. Mas aí já tinha minado um pouco, porque foi uma coisa que surgiu de uma amizade tão bonita. Acho que já estava dentro de mim essa vontade de partir para uma aventura solo. E aí veio a Companhia das Letras. E aí, quando o Luiz sai, a Brasiliense balança e começa a fechar as lojas, começa a fechar as livrarias. E, miseravelmente, nos anos 90, o Caio morre num acidente de moto. E a partir daí, a Brasiliense... eu diria que ela praticamente desapareceu. Se não do mercado, das referências dos leitores. Veio a Danda Prata, que, vamos dizer, não era do ramo. Então a Brasiliense foi mais um pouco assim, perdeu aquela coisa fantástica que teve nessa época. E a chegada da nova geração, que encontra um mercado muito mais competitivo, num nicho no qual a Brasiliense andou sozinho durante 5, 6 anos. E o Caio não se preparou para isso. Depois a gente retomou a amizade. No começo ele ficou muito chateado comigo. E eu queria sempre manter a amizade, mas ele durante um tempo não quis. Mas era justificado. Eu acho que eu saí, alguns autores quiseram vir para a companhia. E eu acho que ele tinha razão de ficar chateado. Eu não queria magoar o Caio, mas depois, quando a gente fez as pazes e tal, ele veio jantar em casa, a gente almoçava, trocava ideias, e ele demonstrou orgulho pelo que tinha acontecido na minha trajetória, também com a companhia. E a morte trágica dele foi muito difícil para todo mundo. Eu acho que eu tive a sorte dele ter reatado comigo em vida, porque senão ia ser uma dor muito grande para mim. De tantas realizações importantes que a Brasiliense teve nos anos 80, eu acho que uma é fundamental para o mercado editorial brasileiro. Ela trouxe o jovem leitor para esse mercado editorial. E a noite parecia rosa. Essa molecada toda que sabe que fala dos beatniks, que se identifica, né, e começaram a entender finalmente o Lou Reed, mas graças à Brasiliense. As pessoas não tinham cultura para isso. Quem trouxe a cultura
pop mesmo, mas a cultura com conteúdo mesmo, foi a Brasiliense. Fazia parte dessa pressão que estava se formando dentro da panela no final do regime militar, né? Então acho que a Brasiliense é mais um dos elementos, né, nesse caldo de cultura todo, né, que acontecia nesse período. E a noite parecia rosa. Faz parte da história do mundo editorial brasileiro como uma empresa inovadora, no sentido, vamos dizer, da profissionalização do mercado. Uma editora que localizou um público-alvo. Então, ela é um fenômeno político, ela é um fenômeno editorial, ela é um fenômeno de profissionalização do mercado. Passa a ser a primeira editora a trabalhar profissionalmente a divulgação dos livros, com provas para a imprensa. Então, uma série de aspectos da manufatura dos livros passa a ser muito mais profissional na Brasiliense do que era antes da Brasiliense. Eu fui criado com Monteiro Lobato, fui alfabetizado com Monteiro Lobato. Tenho um dos meus heróis na vida é Emílio, né? Que nem o Macunaíma, não tem o menor caráter. Então, é o típico herói brasileiro. Então, a Brasiliense que eu conheço é essa. Eu trabalhava com uma mesa que tinha sobrado e era uma mesa que tinha sido do Monteiro Lobato. Uma mesa bonita, toda entalhada. Ficava eu lá, aquela garota, uma mesona. Eu precisava até pôr a minha cadeira num tabladozinho para poder... Então, era engraçado, aquele bando de jovens, de repente uma mesa do Monteiro Lobato, que era minha. O Caio, infelizmente, não está mais conosco, mas imagino que o Luiz deve ter uma consciência clara de qual foi o papel dele na indústria do livro, né, no mercado do livro brasileiro.